Olá, pessoal. O título da minha aula é Impactos Ambientais da Exploração Animal, e eu vou trazer aqui um panorama transdisciplinar do que eu chamo de apocalipse da pecuária. Bom, dentro desse panorama é sempre bom entender qual é o nosso olhar sobre o mundo. Na nossa cultura ocidental, somos dominados por uma racionalidade que é essencialmente instrumental, segundo a qual a natureza só tem valor de uso, de instrumento. Ela é também vista como uma fábrica, como uma parte produtiva do todo, como um conjunto de recursos úteis aos seres humanos, e tudo isso muito voltado para a produtividade e para o crescimento econômico. As consequências inevitáveis desse paradigma ou visão de mundo dominante são tanto quanto óbvias, eu diria. Um dos traços mais marcantes nesse contexto de insustentabilidade é o fato da natureza e dos animais, tanto animais humanos quanto não humanos, sermos apenas meios. E aqui até lembro a expressão recurso natural e recurso humano, que mostra uma dicotomia sociedade-natureza e que mostra que nós humanos também somos recursos nesse contexto. Na nossa atual era de objetificação e comodificação da natureza sem precedentes históricos, temos aí essas imagens que mostram, então, animais sendo explorados como entretenimento, né? No caso ali a orca, as duas imagens de baixo, animais explorados na indústria alimentícia, e aquele gatinho, então, que é um animal explorado em laboratórios, ou seja, valor intrínseco zero, apenas valor instrumental ou de uso, ou de ferramenta, ou como recurso desses seres, então, os impactos ambientais da objetificação dos animais, no caso da pecuária, são muito claros. Entre 1997 e 2020, a pecuária respondeu por 75% do desmatamento em terras públicas da Amazônia. E nós sabemos todos, né, que essa é uma prática histórica de grilagem de terras que começa com desmatamento e ou incêndios e depois a instalação de pastagens. Então, não é preciso nem sair de casa para destruir a Amazônia, basta comprar produtos, né, consumir produtos que vêm dessa região. E daí a pergunta, então, a provocação ali do Instituto Peabiru: você já comeu a Amazônia hoje? Então, dependendo de como nos comportamos como consumidores, nós estamos contribuindo ou não para a destruição desse ecossistema com toda a sua biodiversidade. Esses incêndios e desmatamentos são responsáveis pela destruição dos assim chamados rios aéreos amazônicos, que são basicamente as árvores. Um estudo mostra, por exemplo, que cada árvore pode colocar na atmosfera de volta até 1.000 litros de água. Ou seja, as árvores da floresta amazônica são verdadeiras caixas d'água, né, contribuindo então para esse balanço hídrico com a seus processos de evapotranspiração. E tudo isso, então, é destruído pelos incêndios e pelos desmatamentos. O panorama de destruição do cerrado é ainda mais grave do que o da floresta amazônica, apesar desse ambiente ser menos falado, digamos assim. Esse é o segundo maior bioma da América do Sul, com cerca de 200 milhões de hectares, e é também o berço das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. E, no entanto, apenas 20% da sua vegetação original, digamos assim, se encontra preservada, e as causas são, mais uma vez, as pastagens e as plantações de soja, sobretudo. Aquela imagem que se encontra ali no meio, que foi uma foto que eu tirei de uma matéria da Folha de São Paulo, que, por sinal, peço desculpas que não está muito bem visível, mas a gente consegue ver que as áreas em rosa e magenta são áreas ocupadas pelas pastagens ou pela soja. E a gente pode comparar, então, com a imagem da foto que está abaixo, né, mostrando a delimitação do cerrado dentro do estado brasileiro, digamos assim, né, do país, e a gente então chega a essa triste conclusão de que apenas aquelas áreas em cinza, claro, é que são as áreas bem preservadas ainda, ou seja, como eu tinha dito, cerca de 20%. No caso Cerrado e Amazônia, especificamente o estado do Mato Grosso, também outro dado bastante alarmante, de 2012 a 2017, a soja foi responsável por 95% do desmatamento ilegal e 80% ocorreu em apenas 400 fazendas, ou seja, a maioria delas latifúndios, ou seja, grandes propriedades. No que tange à ocupação do solo no Brasil, as pastagens são o principal uso, com 54 milhões de hectares, o que vale mais ou menos a área do estado do Amazonas, então uma área gigantesca.
No caso da soja, nós somos o maior produtor mundial e temos um dado aqui da Embrapa de que a área hoje plantada é de 38 milhões de hectares e no caso da projeção, então, de safra, né, para 2021, 2022, de soja e milho, lembrando que são basicamente commodities plantadas, então, para produção de ração animal e não destinadas à alimentação humana, temos uma área estimada de 72 milhões de hectares. Então, se a gente juntar essa área de 72 milhões de hectares com 154 milhões, né, de pastagens, a gente vai ter, ao todo, uma área maior que o Cerrado destinada à produção de alimentos de origem animal. No que tange à emissão de gases de efeito estufa, o setor de carne e laticínios emite mais do que todo o setor mundial de transportes, por exemplo, e adotando uma visão holística, ou seja, ao longo da cadeia produtiva, estimaram que o metano do gado, emitido pelo gado, o CO2 gerado para a formação de pastos, a energia, sempre à base de combustíveis fósseis, né, usada em insumos agrícolas, bombeamento de água, produção de ração animal, transporte dessas mercadorias, o uso de refrigeração, processamento de carcaças, etc. Tudo isso, então, englobado, né, no estudo dessa cadeia produtiva, mostra que esse setor é um grande emissor de gases de efeito estufa, então, como eu falei antes, mais do que o próprio setor de transportes. Além disso, um estudo recente da Nature Food, agora de 2021, mostra que as emissões globais de gases de efeito estufa provenientes de alimentos de origem animal são o dobro das de origem vegetal. Especificando melhor esses números, né? Então seriam 57% emitidos por alimentos de origem animal, enquanto que apenas 29% seriam as emissões de alimentos à base de plantas. Também vale sublinhar que para se produzir 1 quilo de trigo são emitidos 2,5 kg de gases de efeito estufa, enquanto que para se produzir 1 quilo de carne bovina são emitidos 70 kg de gases de efeito estufa. E nós estamos, infelizmente, aqui na América do Sul, entre os maiores emissores globais, pois esse mesmo estudo, então, aponta que o sul, sudeste da Ásia e a América do Sul foram os maiores emissores. No que tange à pecuária e água, o uso de água direto, digamos assim, um estudo também demonstra que, por exemplo, né, interessante ver, a agricultura é responsável por 92% da pegada hídrica da humanidade. E desse total, que já é enorme, quase 1/3 são produtos de origem animal, ou seja, a pegada hídrica dos produtos de animal é gigantesca também e não apenas a emissão de gases de efeito estufa. Um dos impactos mais graves da pecuária, em termos ambientais e pouco falado, é exatamente a destruição da biodiversidade. Segundo, por exemplo, o Living Planet Index, eu estou me baseando aqui nesses 3 últimos estudos, entre 1970 e 2016, ou seja, em pouco mais de 40 anos, o número de vertebrados no planeta diminuiu em 68%. E no caso das sub-regiões tropicais das Américas, o declínio foi de 94%. Vejam que já é o segundo dado alarmante na região onde nós vivemos. E no caso, a perda e degradação de habitats são as principais causas. Vejamos mais alguns dados acerca do impacto da pecuária sobre a biodiversidade. Essa figura, que foi extraída de um artigo de 2016 chamado A Megafauna no Sistema Terrestre, mostra uma espécie de mapa da biomassa de mamíferos terrestres. No centro, em azul, nós temos a biomassa nossa, de humanos. Ao redor, em azul claro, a biomassa correspondente ao gado e aos nossos animais de estimação, sendo que apenas os pontinhos verdes correspondem à biomassa de mamíferos terrestres selvagens. Ou seja, transformando a figura anterior num desenho, vemos que apenas 4% da biomassa de mamíferos terrestres é composta por animais selvagens, enquanto nós e os animais que criamos perfazemos 96% desse total. E o desenho ao lado mostra que o quadro é também muito preocupante no que tange às aves, uma vez que restam somente 30% em estado selvagem. Bom, uma das consequências disso, então, é que os predadores de topo eles são recebidos à bala, porque, como eu perguntei no slide anterior, o que esses animais selvagens vão caçar? Eles vão basicamente atacar o gado. Mas aí eu pergunto, o que podem mães predadoras de topo ensinar aos seus filhotes? Como um bifinho de tofu, por exemplo? É claro que não. Fica muito claro, portanto, o contexto de interdependência
entre os animais que estão em extinção e os que não estão em extinção. Isso se deve basicamente a questões de ordem ética que eu vou abordar mais adiante um pouquinho. Temos a destruição da biodiversidade também na base das cadeias tróficas, e esse slide eu trago algumas imagens de frutos do cerrado, que tem a maioria deles, que eu saiba, tem apenas nomes indígenas, e que eu chamaria de American Beauties, né? São as nossas beldades aí da América Latina, da América do Sul, e que estão aí ameaçadas de extinção pela devastação do cerrado, como a gente viu antes. E é assim, então, que a biodiversidade se transforma em carne, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, assim como também em outros ecossistemas, mas principalmente nesses dois. No que diz respeito às mudanças climáticas, eu defendo uma ideia, uma tese um pouco diferente da visão dominante de que seriam os gases de efeito estufa os principais causadores das mudanças climáticas ou do assim chamado efeito estufa. Eu penso que os desmatamentos, os incêndios tão ostensivos, as mudanças no balanço hídrico, como a gente viu, destruição dos rios aéreos amazônicos, destruição do cerrado enquanto berço das águas, as mudanças que vimos há pouco, quali quantitativas na fauna e na flora, tudo isso afeta os ciclos biogeoquímicos desse planeta, e com isso há também uma destruição muito ostensiva do papel ecológico da própria vida selvagem. Então, tudo isso acaba afetando o balanço climático. Estima-se que a biomassa total da Terra seja de cerca de 550 gigatoneladas de carbono, onde cerca de 80% aproximadamente seriam, sobretudo, plantas terrestres, e que desde o início da civilização essa biomassa diminuiu cerca de 2 vezes com relação ao valor original. Então, na verdade, o que estamos fazendo como espécie, a espécie Homo sapiens, é uma verdadeira apropriação da biosfera. E mais recentemente, historicamente, estamos literalmente comendo a biosfera senciente e com isso destruindo a biodiversidade, ao ponto de hoje a biomassa de humanos mais a do gado superar todos os vertebrados juntos, à exceção dos peixes. Estamos também promovendo mudanças em muitos outros grupos e voltando àquele ponto dos ciclos biogeoquímicos que eu tinha comentado antes, segundo esse mesmo estudo, o impacto antropogênico na biomassa global vem reformulando profundamente a quantidade de carbono que é sequestrado pelas plantas. Então, com isso, a gente fecha esse raciocínio. Há inúmeros outros problemas mundo afora causados pela pecuária, e nesse sentido eu recomendo essa leitura, o Meat Atlas, versão 2021, e alguns exemplos, então, a mais poderia citar aqui: eutrofização e formação de zonas mortas nos oceanos, a degradação de recifes de coral, problemas de saúde humana e um problema que também se fala muito pouco, mas que é a resistência antimicrobiana. Essa é uma outra bomba que pode estourar muito proximamente. Temos, então, praticamente um caleidoscópio de insustentabilidade. Nesse quadro, as destruições não são apenas de ordem genética ou ética, mas também estéticas, étnicas. A gente tem uma destruição de diversidades variadas. Um exemplo de destruição no plano ético é o fortalecimento de classes político-econômicos, como a bancada BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia, porque o empoderamento desse tipo de bloco é responsável por políticas públicas que incentivam o desmatamento, a grilagem de terras, o uso de agrotóxicos, a não demarcação de terras indígenas e por aí vai. E lembrando, então, que a violência étnica e tribal andam de mãos dadas, né? Ecocídio e etnocídio caminham juntos. No Brasil de hoje, temos massacres de povos originários, como os Guarani Kaiowá, mas também muitos outros, sob o total silêncio do governo, onde até crianças são atacadas com balas de borracha, arame farpado, enfim. E tudo isso se deve à ausência de demarcação de terras, né? E também conflitos entre povos originários, também quilombolas e pecuaristas. Outros tipos de violência também engraçam por aqui. Segundo a Global Witness, nós somos o quarto país mais violento do mundo, mas já estivemos até em segundo, terceiro lugar nesse ranking, ou talvez até em primeiro, que eu me lembre.
No caso desse último relatório, então, segundo esse relatório, mais de 70% dos ataques ocorreram nas Américas, 7 dos 10 países mais violentos são da América Latina, e no caso do Peru e do Brasil, quase 3/4 dos ataques ocorreram na região amazônica de cada um desses países. E aqui eu lembro que, embora também haja conflitos por mineração e muitos outros, a ocupação da terra via grilagem é a principal causa desses conflitos. Tem sido assim historicamente. Outro contexto degradante ligado à pecuária é o trabalho análogo à escravidão. É comum encontrar trabalhadores submetidos a condições realmente aviltantes, como, por exemplo, ter que desossar uma peça animal em apenas 6 segundos, além de desconforto térmico, acústico, etc. E o resultado disso tudo, então, são enfermidades físicas, como, por exemplo, lesões por esforço repetitivo, brucelose, etc., enfermidades psicológicas também e até mesmo mutilações. A pecuária é também uma grande promotora de zoonoses, como a Covid-19. Estudos mostram, então, que 70% das novas doenças humanas nas últimas décadas têm origem animal e têm relação com a busca por alimentos de origem animal, incluindo caça, por exemplo, né? Alguns exemplos, então, são o vírus da influenza, H1N1, H5N1, o HIV, a encefalopatia bovina espongiforme, também conhecida como doença da vaca louca, SARS, Ebola, etc., assim, várias outras. E ainda muitos outros riscos de saúde pública, como a já citada resistência a antibióticos. Não existe comida barata, diz esse spot publicitário que eu extraí da revista britânica The Ecologist. A foto é antiga e faz referência à doença da vaca louca, mas essa é uma situação que vem se repetindo em inúmeros outros contextos, com suínos, aves e vários outros animais explorados pela pecuária. E, obviamente, ainda o tratamento imoral e um sofrimento sem precedentes desses seres sencientes, que, embora talvez esse não seja aparentemente, para quem ouve, um tema relacionado diretamente à questão ambiental, à degradação ambiental, eu gostaria de lembrar aqui, de sublinhar, que isso só acontece porque os animais não humanos são vistos como meios para os nossos fins, para as nossas finalidades. Então, isso faz parte desse mesmo paradigma, dessa mesma visão de mundo que trata a natureza como objeto, como recurso, como, enfim, uma grande fábrica, como a gente viu. Trata-se de um contexto que, obviamente, promove a crueldade, porque, apesar de termos no país uma legislação teoricamente avançada no que diz respeito aos animais e ao meio ambiente, essas leis não impedem as atrocidades do chamado império da carne. Alguns exemplos disso, então, são a legalização recente de vaquejados, a exportação de gado vivo e, pasmem, projetos de lei que visam a liberação da caça, proibida no país desde a década de 1960, inclusive de animais silvestres. Isso é muito grave quando pensamos que restam somente 4% da biomassa de mamíferos em estado selvagem. E no contexto da nossa racionalidade instrumental dominante, onde a produtividade, a eficiência são ícones, e onde os animais não humanos são vistos como meras coisas, recursos, ferramentas, etc., é fácil ver que é muito comum você ter a legalização da crueldade. Então, aqui tem várias imagens que mostram animais não humanos sendo confinados em condições estressantes, animais como aquele porquinho embaixo que morrendo à míngua sem receber cuidados veterinários, as condições de tédio a que são submetidos, mutilações e, finalmente, a morte prematura. O que temos, na verdade, é uma banalização da violência contra os animais não humanos. Esse quadro traz uma estimativa de animais que são mortos anualmente para consumo humano, e temos então que entre peixes cultivados o número é de 37 a 120 bilhões, para os peixes selvagens de 970 a 2.700 bilhões e mamíferos e aves 63 bilhões de animais criados em cativeiros. A porta de entrada de todo esse cenário de indiferença e de crueldade com relação aos animais não humanos é o especismo. Imagino que você já tenha ouvido em outras aulas, rapidamente, o conceito de especismo seria uma forma de preconceito praticada por nós humanos contra outras espécies animais, com base em diferenças moralmente relevantes.
O autor do termo, né, quem propôs o termo, Richard Ryder, um filósofo britânico, ele comparou também ao racismo e ao sexismo, que também são formas de preconceito baseadas em diferenças moralmente relevantes e muito nas aparências externas. E é por isso, então, que eu proponho uma quarta dimensão para a sustentabilidade, que é a dimensão ética, porque as tradicionais dimensões social, econômica e ambiental já não dão conta de todo esse cenário que vivemos hoje em termos de insustentabilidade planetária. Ainda sobre o especismo, que diz respeito à não aplicação do princípio da igualdade, entendida como igual consideração de interesses semelhantes, vale a pena sublinhar essa modalidade que poderia ser chamada de especismo seletivo, muito bem traduzido nessa imagem, nesse quadro, por sinal muito bonito, mas onde a gente vê então um animal de estimação, no caso um felino, ali um gato, esperando pelo seu jantar ou almoço, que será obtido a partir da morte então daqueles outros animais que não são de estimação, são animais então explorados na pecuária. Existe ainda um especismo seletivo dentro da mesma espécie, e aqui eu trago duas imagens que retratam muito bem isso, que é a dicotomia entre os de raça pura, representados pelo animal ali em cima, e os sem raça definida. Esse lamentável panorama especista nos se sustenta principalmente quando pensamos que hoje a consciência animal é um fato científico, vide Declaração de Cambridge sobre Consciência, e que os animais explorados para comida, ou enfim, pela pecuária, exibem comportamentos complexos como luto, regras de convivência social, honra, empatia, noções de justiça, etc. E ali na foto, eu e o Dr. Philip Lowe, que foi o principal proponente dessa declaração, esse documento tão importante. As possibilidades de mudança em relação a esse quadro são basicamente duas: a educação ou a legislação, ou ambas. Eu defendo que sejam ambas, mas no momento eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira. Isso porque a educação formal tradicional é especista dos jardins de infância à pós-graduação, como um todo, e mesmo a educação ambiental é também especista. Além disso, na educação informal também temos um jornalismo especista, uma publicidade especista, ou seja, um caldo cultural impregnado pelo especismo estrutural. Dessa forma, o que precisamos é de uma educação que seja ambiental e antiespecista no seu todo, e não meramente distribuída em disciplinas ou cursos, até como esse. Exemplos do que eu comentei antes são claramente vistos em cursos de graduação como economia, zootecnia, veterinária, ciências biológicas e mesmo nas ciências humanas, onde os animais não humanos são vistos como meros números, estatísticas, produtos, ferramentas de pesquisa e até objetos de diversão, que é uma referência à foto ali embaixo à esquerda, que é um boi que morreu na farra do boi. Todos aqueles cursos e muitos outros legitimam e ensinam de forma direta ou via currículo oculto o antropocentrismo, o especismo, o domínio sobre o outro e, por que não, um desprezo à vida e também a banalização da morte e da violência contra os animais não humanos. O eminente biólogo Edward Wilson sugere que cerca de metade da superfície da Terra fique livre da interferência humana, de modo a evitar uma extinção em massa e também garantir a sobrevivência de 10 milhões de outras espécies que compartilham conosco o planeta. No entanto, estamos fazendo algo muito diferente, muito na contramão disso, uma vez que hoje cerca de um quarto da superfície terrestre é destinada a pastagens e cerca de um terço da área global arável destinada a alimentos para o gado. Bem, o aproveitamento de áreas urbanas na produção de alimentos também seria uma iniciativa muito bem-vinda nesse sentido. E diante de todo esse quadro de destruição, é patético pensar que sequer foi a carne um fator principal de evolução para o nosso fabuloso cérebro humano, e sim o cozinhar, ou seja, o fogo. E também que consumimos apenas cerca de 200 entre as 300 mil espécies de plantas potencialmente comestíveis. E falando em eficiência real, um estudo mostra que a área ocupada hoje por pastos e produção de ração poderia ser usada para produzir alimentos e biocombustíveis. E segundo esse mesmo estudo, esses biocombustíveis poderiam substituir cerca de metade do carvão utilizado no mundo. Um breve resumo dos impactos negativos da dieta especista seriam sofrimento animal,
perda de biodiversidade, mudanças climáticas, queimadas, pandemias, violência no campo e contra povos originários, corrupção, etc. O veganismo é a antítese do especismo. Segundo essa pauta de conduta ética em movimento social, os animais não são propriedades nossas. Algumas consequências disso são as dietas sem ingredientes de origem animal, vestuário sem uso de couro, qualquer outro tipo de pele, lã, seda, etc., tudo que venha da exploração animal, produtos não testados em animais ou que contenham ingredientes de origem animal, isso em cosméticos, produtos de limpeza, etc., e o princípio abolicionista também exclui a compra de animais e o uso de animais em esportes, diversão, vivissecção, etc. Então, o que realmente está errado não é nem tanto o tratamento, mas sim o uso de animais, já que os animais não são propriedades. Enfim, na aurora do século XXI, a ciência respalda e se reencontra com a ética. Algo que eu não comentei lá no início da minha fala é que a nossa ciência, que se tornou hegemônica, ela se constituiu pela quantificação e matematização da natureza, o que acabou separando a ciência da ética. Então, hoje temos todos esses dados que apontam claramente, tanto pelo ponto de vista científico quanto ético, que pode haver esse reencontro, então, entre a ética e a ciência. E todas as perspectivas apontam para o abolicionismo animal. Muito obrigada. E o slide seguinte, então, tem algumas recomendações de bibliografias que eu deixo aqui para vocês. Todos esses textos estarão disponíveis para vocês e os dados apresentados na minha aula estarão disponíveis ou nos textos ou diretamente nos slides.